Então, hoje eu vou falar sobre os avivamentos que aconteceram nos Estados Unidos, também no Canadá, começando pelos Estados Unidos, porque a maioria dos avivamentos relatados no Canadá foram grandemente influenciados pelo que estava acontecendo nos Estados Unidos. Então, vamos falar primeiro do primeiro grande avivamento, que foi do ano de 1730 a 1740. Então ele é chamado de primeiro grande avivamento ou o grande despertar. Ele tem como líderes, né, o Jonathan Edwards, e também o George Whitefield. Ah, a, a ênfase desse primeiro grande avivamento, ela é na conversão pessoal e pregação. Eles chamam de pregação emotiva, mas pregações que tocavam as emoções nesse sentido, né? Chamam de dramáticos, mas não num aspecto ruim, mas porque, por exemplo, no sermão pregado no dia 8 de julho de 1741, na cidade de Enfield, em Connecticut, que é aquele famoso sermão conhecido de Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Então é nesse sentido que está falando de ser dramático. Eu achei interessante também que o George Whitefield ele começou com escola de teatro, de artes. Então, tipo, diferente da história de Edwards, ele teve um começo diferente. Edwards ele já vem de uma família cristã, e já ali com 6, 7 anos ele começa a aprender latim. Com 12 ele já sabe hebraico e uma outra língua que eu não lembro agora. Mas, assim, já com 13 ele entra na universidade. Então, você vê, assim, ele com 20 anos ele já está em um outro nível. E o George Whitefield, ele tem esse início diferente, mas ele também segue, e mesmo no protestantismo, ele só anos e anos depois ele relata que realmente teve uma conversão. E você vê fala que ele era de baixa estatura, ele tinha estrabismo nos olhos, e diz que até isso colaborava para os sermões dele alcançarem mais pessoas, que as pessoas achavam que ele estava olhando diretamente para eles, de longe. Então, assim, e diz que ele tinha uma potência em alguma pessoa ficou fazendo as contas lá, diz que ele falava e alcançava até 30.000 pessoas. Então, tremendo, assim. E o Edwards, ele também, né, foi muito abençoado com essas pregações que levavam as pessoas a ter conscientização das suas escolhas, né, e arrependimento e tudo. O que eu achei, assim, estou dando meu parecer pessoal e daqui a pouco eu falo um pouco mais do avivamento em si. Eu achei também interessante, ele morreu novo, com 53 anos, o Edwards, né? Então, assim, na história dele, eu vejo que ele foi indo muito bem, só que eu achei interessante que a morte dele foi complicações resultantes de uma vacina contra a varíola, e foi um mês só após ele aceitar o posto de presidente da atual Universidade de Princeton. E eu me perguntei, será que esse posto foi algo que Deus não queria para ele? Porque eu senti isso quando estava vendo a história dele, como se Deus interrompesse ali. Para ele acabar bem, interrompeu. Então, como é importante a gente continuar, e já isso eu já não vejo na história de Whitefield, que você vê que ele, por mais que ele pregou, foi pastor 23 anos de uma igreja, e depois ele foi tirado dessa igreja, excluíram ele, e aí depois ele continuou fazendo outras coisas, obras evangelísticas, orfanato, outras coisas.
embora ele defendesse um pouco a escravatura, você vê que mesmo quando ele falava disso, era em prol do orfanato, para sustentar o orfanato, para dar certo para o orfanato. E mais diz que esse orfanato, ele, ao longo dos anos, ele foi recebendo crianças negras também, e diz que era um exemplo de humanidade, porque ele tratava super bem os negros, eram igualmente tratados, e também ele pregava veementemente contra as pessoas que tratavam mal os escravos. Você não vê ele à frente, tipo, querendo a abolição da escravatura, mas você vê ele defendendo o direito das pessoas, tratando todos bem, sendo um bom exemplo nesse sentido. E eu vejo na história dele algo diferente, algo que você vê que ele parece que foi nas decisões sendo mais guiado assim pelo Espírito, no sentido dessa decisão de Edwards, que eu acho que era o que Deus não tinha para ele. E mais algo interessante também é que o Edwards, embora eu não vi tanto sobre a esposa dele, eu sei que tem muita história, mas era muita coisa para ler. Eles têm uma história bonita, né? Aparentemente, tal, casaram, é, foram felizes, e eu sei que a esposa dele também foi usada e tal, por Deus. O Whitefield não foi feliz no casamento dele. Então, ele foi um casamento infeliz, eles falam. Só que olha o que ele orava, que ele pedia para Deus, se chegasse o ponto dele casar, que ele casasse e que ele tivesse num ponto que, ao casar, ele, como se ele não tivesse que ter responsabilidade de um casado, que ele continuasse como uma pessoa que não fosse casada. Então, assim, você vê que ele realmente fez isso porque a sua esposa não participou de nenhuma das suas viagens, não se envolveu em nada. Eu acho que ele deve ter se arrependido, né? Não sei. Mas você vê que eles não se envolveram, ao passo que quem convivia com eles fala que ele não era responsável pela infelicidade dela. Os dois foram fiéis, mas eram infelizes, eles não encaixavam. Ela teve 4 abortos, e aí no quinto bebê nasceu, o quinto bebê que vingou morreu quando tinha 4 meses. Olha que triste. Então, assim, eu vejo no caso dele, assim, é uma falta de sabedoria, talvez por questões emocionais na vida dele que viesse da sua criação, não sei. A forma como ele viu o casamento, eu acho que ele poderia ter feito melhor. Mas você vê que também que eu acho que teve um ataque aí do inferno. Eu não sei se a resistência da maternidade veio do próprio Deus, porque Deus gostaria que ela apoiasse ele. Mas eu achei interessante essas considerações, não para julgar a vida deles, mas para a gente trazer essas reflexões para a gente, porque foram líderes, grandes líderes, né, nesse primeiro grande avivamento. Eu não fiquei olhando muito assim a vida dos outros, mas esses principalmente eu quis, porque foram esse primeiro grande avivamento e a gente pode aprender com eles nesse sentido também. Agora, indo para a questão mesmo do avivamento, é, então, esse primeiro grande avivamento ele representou uma reação contra a crescente secularização da sociedade e contra a natureza corporativa e materialista das principais igrejas e sociedade americana. E esse avivamento ele se deu nas 13 colônias, né, que havia nos Estados Unidos, inglesas nos Estados Unidos. Então, assim, os pregadores, né, desse avivamento enfatizavam os terrores da lei para os pecadores e a graça merecida de Deus e o novo nascimento em Jesus. Então, eles frequentemente procuravam inspirar os seus ouvintes o medo das consequências de suas vidas pecaminosas e o respeito pela onipotência de Deus. Então,
também aqui, e havia uma certa qualidade contraditória, isso eu achei interessante falar, por causa da teologia, né, do grande despertar, por causa da predestinação, né, que um dos principais princípios da teologia calvinista, mas era incompatível com a promessa de que os seres humanos poderiam, por um ato voluntário de fé, alcançar a salvação por seus próprios esforços no sentido de confissão e fé. Então, era um pouco contraditório, mesmo dizendo acreditar na predestinação, pregando isso, outros já iam abandonando a predestinação, enfim. Eu acho que foi entrando aos poucos, o Espírito Santo foi começando a trazer mais clareza aí nessa questão. Outra coisa que é interessante, que o Whitefield ele foi grandemente influenciado por John Wesley, né? E quando eu lembro disso quando eu li a história dele, ele vai para a Inglaterra, quando ele já mudou lá para zona rural, né, para uma obra mais evangelística, abrir orfanato e tal, e no meio dos índios também. Quando ele vai para isso, ele volta para a Inglaterra para angariar recursos. Nisso que ele volta, ele faz algo que todos os seus amigos acho que pediam, que não queria que ele fizesse. Ele entrega tudo, todos os ministérios, tudo que ele tinha para John Wesley. Ele deixa tudo. Então você vê que era um homem, eu senti assim, um homem movido pela voz de Deus. Ele sentiu o chamado para aquele outro lugar. Ele não ficou se apegando com o nome dele, até depois deram o nome dele para algumas coisas, mas ele nem estava mais lá, tipo assim. Então achei isso bem legal também de citar. Ele vai, esse grande despertar, né? Ele contém a onda do racionalismo iluminista, iluminista entre um grande número de pessoas nas colônias. Ele traz uma divisão entre as denominações, né? Porque uns apoiavam, outros rejeitavam. Também estimulou o crescimento de várias instituições, incluindo as universidades de Princeton, Brown. Então, várias coisas aconteceram aí como consequência, né? E é muito interessante porque era um despertar, né? Concentrado na capacidade do indivíduo ter uma conexão pessoal com Deus, dando liberdade de interpretar a Bíblia, que antes era aquela coisa mais distante, mais dos pastores ou dos clérigos falarem sobre Deus, e aqui era um incentivo maior ainda, você se conectar com Deus. Algumas coisas importantes também, e aqui ressalta de novo, né? O destino da pessoa não era predeterminado por Deus, ou controlado por igrejas e monarcas, que existia a escolha também da pessoa, né? Então, esse movimento se afastou das ideias calvinistas tradicionais, de que Deus só salvava um grupo eleito, como os puritanos, e desafiou a ideia de que o Papa, o rei da Inglaterra, se interpunha entre o indivíduo e Deus. O movimento gerou um interesse renovado pelo cristianismo, resultando no aumento de frequência às igrejas e também das conversões. Então, as pessoas, imagina, né? Ouvir de um Deus que é assim, que eu posso me aproximar de Deus, eu posso ter uma relação com Ele, as pessoas começaram a se envolver muito mais com, com a palavra de Deus. O movimento também contribuiu, né, para aquelas universidades que estão até hoje. A questão da a prensa tipográfica também, que ajudou que isso se espalhasse, ganhasse aceitação. E esse termo do grande despertar, e segundo grande despertar,
começou a ser usado em 1830, no segundo Grande Despertar. Então ele foi influenciado, né, por vários fatores, que surgiu com o iluminismo, os avanços na ferramenta de navegação, a imprensa e a vacinação contra doenças. Também o trabalho científico de Isaac Newton, juntamente com os escritos de John Locke, também teve um papel importante na explicação de como o mundo funcionava. E esses avanços desafiaram as crenças tradicionais que vinha pelos monarcas, pelos clérigos. Então, o iluminismo ele teve a sua contribuição para uma crescente insatisfação com as rígidas exigências dos puritanos e da Igreja Anglicana, levando a um declínio na frequência à Igreja e no interesse geral pela religião. Então, aqui era aquela que enfatizava, né, que todos os indivíduos, independente do estado social, poderiam ter uma conexão direta com Deus. O movimento rejeitou o formalismo e incentivou uma experiência religiosa mais íntima e sincera entre o indivíduo e Deus. Acho interessante citar essas coisas. E aqui ele também incentivou as pessoas a pensar de forma independente. Isso teve também uma influência também na Revolução Americana e o surgimento de novas denominações religiosas, né? Como o metodismo e o batismo, enfim, as igrejas batistas, né? E agora eu vou falar em sequência já, sobre o segundo grande avivamento. Esse primeiro foi de 1740, né? E agora o segundo é 1790 a 1840. Então, aqui foi principalmente nas regiões dos Apalaches, Kentucky, Tennessee e Ohio, fortemente ligado ao ativismo social. Bom, a causa desse segundo despertar, né, era a era pós-revolução. Foi um período de muitas mudanças sociais e políticas, e muitos americanos começaram a buscar mais Deus, mais a questão espiritual, porque estava havendo muitas incertezas, insegurança. Então, assim, a ascensão dos ideais democráticos, as pessoas então estavam buscando mais autonomia nas suas experiências religiosas. Essa ênfase crescente no arbítrio individual, que já começou lá naquele outro, né? Como se fosse uma atualização do que Deus já tinha feito anos e anos atrás. Houve aqui. Então, nesse aqui ficou mais clara ainda a questão lá do calvinismo, foi mais combatido assim nesse sentido, né? Porque ele enfatizava a soberania de Deus. Antes eles enfatizavam a predestinação, e esse se concentrou no livre-arbítrio e na capacidade de escolher a salvação mais fortemente. A revolução do mercado, com sua ênfase no esforço individual e no autoaperfeiçoamento, também desempenhou um papel importante na formação da mensagem desse segundo avivamento. Os pregadores, eles traçavam paralelos entre o sucesso econômico e a salvação espiritual, enfatizando que as pessoas, elas tinham poder de mudar os seus destinos, tanto no material quanto espiritualmente. E queriam, né, se livrar dessa forma primitiva das hierarquias e dos rituais elaborados. Esse sentimento repercutiu em muitos americanos que buscavam uma conexão mais direta e pessoal com Deus. E aqui, embora
em alguns momentos é citado Finney como o líder, eu vi que teve vários que foram líderes nesse segundo grande avivamento. Tem o James McGrady, que era um ministro presbiteriano, ele teve um papel crucial nos estágios iniciais. Ele tinha uma pregação fervorosa, ênfase em experiências religiosas sinceras, ajudaram a acender o fogo do avivamento na fronteira ocidental. Aí teve Barton Stone, esse pregador enfatizou a unidade cristã, ajudou a difundir a tradição das reuniões de acampamento, acho que essas abertas, né, as reuniões abertas. E ele também se esforçava para promover a cooperação interdenominacional, que era para a união, né, de denominações diferentes para que crescesse esse movimento. Aí tem o Charles Finney, que foi o pregador e teólogo que defendia a conversão e a reforma social, as novas medidas de Finney, que incluíam reuniões prolongadas, apelos emocionais, oração pública pelos pecadores, mostraram-se altamente eficazes para ganhar almas e moldar o caráter. E aí tem outros, Timothy Dwight, Lyman Becker, e que também contribuíram. Ele levou a um aumento significativo no número de membros de igrejas, principalmente entre as denominações metodistas e batistas. Ah, ah, e aí, né, essa ênfase na experiência pessoal levou à formação de novas denominações. Aí, teve uma reunião em Kentucky que teve de 10.000 a 25.000 pessoas. Então, pensa naquela época, né? 1700 e pouco, 1800 e pouco, não tinha carro, pessoal de cavalo, muita gente. E aqui vamos falar, você vê que esse aqui ele já vem com um poder de reforma social muito grande. O primeiro veio como se fosse um rasgar, né? E aí vem esse, ele traz a ênfase na responsabilidade pessoal e moral, alimentou os esforços para combater os males sociais como a escravidão, a intemperância e a pobreza. Então ele teve um movimento, teve um papel muito importante no surgimento do abolicionismo, e também ele estimulou muitas missões estrangeiras, estendendo sua influência para além das fronteiras dos Estados Unidos. Então aqui foi, não tem como dizer que não foi Espírito Santo, né? Também contribuiu, né, para a democratização do cristianismo, no sentido da individualidade, né, na experiência com Deus. E também foi interessante que aqui começa uma maior participação das mulheres também, e dos afro-americanos, que antes eles eram marginalizados, né, nos ambientes religiosos tradicionais. Então você vê que a maior parte dos convertidos do segundo grande despertar, que é esse segundo avivamento, eram mulheres. E a ênfase era na igualdade espiritual, e essa ênfase capacitou os afro-americanos a formar suas próprias denominações e igrejas. Porque, gente, já que existia essa diferença, eles tiveram que fazer isso, senão eles não iriam cultuar, né? Mas isso é muita bênção, e surgiu, né, a Igreja Episcopal Metodista Africana e outros. O movimento também promoveu um senso de comunidade e responsabilidade social. Os indivíduos eram incentivados a trabalhar juntos para trazer uma sociedade mais justa. Também na educação,
teve aqui é bem interessante que fundaram, né, tanto os congregacionalistas, presbiterianos, metodistas e batistas, fundaram metade das faculdades e universidades do país. Então, antes mesmo de 1860. Então, até hoje, metade foi fundada aí nessa época por cristãos. Também surgiu várias, né, organizações religiosas, a Sociedade Bíblica Americana, que tinha o objetivo de distribuir Bíblias para todas as famílias, e também a União Americana de Escolas Dominicais, que concentrava-se na educação religiosa das crianças. Então, essas organizações também contribuíram para a disseminação do cristianismo evangélico e a promoção dos esforços sociais. Muito legal, porque muita coisa aconteceu aqui por causa desse avivamento. E aí ele deixou, né, um legado assim duradouro, até hoje, né? Na piedade pessoal, na fé sincera, na reforma social, continua a moldar a expressão religiosa e ativismo ao longo das décadas seguintes. Então, e aí veio mais denominações. E o ponto aqui, o diferencial dele, que começou lá no primeiro, veio mais forte com todos esses impactos, mas o ponto aqui crucial foi o envolvimento de mulheres e de leigos no ministério também. É um ponto diferencial, né? Aí nós temos um avivamento de oração, da oração, que ele foi, falando agora do terceiro avivamento, de 1857 a 1859. Não tem muita coisa documentada sobre eles. Ele veio antes do terceiro grande avivamento, né? Falei sobre o primeiro e o segundo. Ele veio um pouquinho antes desse terceiro, mas aconteceu lá em Chicago e Filadélfia. Então, eles tinham reuniões de oração ao meio-dia, marcadas por grande conversão durante a crise financeira de 1857. Então, as pessoas estavam ali naquela preocupação e veio um avivamento da oração nessa época, que antecedeu esse que eu vou entrar agora, que foi em 1860. Ele foi um movimento de renovação nas cidades, com influência do movimento da escola dominical, cruzadas urbanas e pregações de evangelistas como Dwight Moody. Esse nome, né, que fala terceiro grande despertamento, terceiro grande avivamento, ele se refere a um período que é de 10 anos. Aquele último que eu citei é 50 anos, por isso também aconteceu tanta coisa, porque foi durante 50 anos. Esse aqui é um tempo de 10 anos. Aqui foi de um tempo de intensa atividade religiosa que se espalhou no final do século XIX nos Estados Unidos, influenciando as diversas denominações protestantes. E aí surgiu a teologia pós-milenarista nessa época, que é a que defende que a segunda volta de Cristo, vinda de Cristo, ocorre só após a humanidade ter reformado a Terra. Tipo assim, Jesus ter alcançado a Terra, né? O Evangelho ter sido pregado na Terra. O impacto social também foi um forte ativismo social, manifesto em diversos movimentos. E eu vou citar um desses movimentos aqui, e é o movimento do Evangelho Social, que é de alcançar a justiça social, a reforma social. Que eles acreditavam que o reino de Deus deveria ser estabelecido na terra através do esforço humano e não só do esforço do céu.
Eu acho que isso tem até hoje, né? É uma de você realmente fazer algo para trazer e tal, no sentido de reforma social. Também outros movimentos, missionário mundial, novos grupos religiosos como o Movimento de Santidade, Movimento Nazareno e Ciência Cristã. Também veio nessa época aí de 10 anos, nesse terceiro grande avivamento. O próximo avivamento que eu vou citar, que já é no século XX, que é aquele da Rua Azusa. Só um minuto que eu tô falando. O da Rua Azusa, ele vai de 1906 a 1915. Ah, então, a partir de 1901, começaram a circular relatos do batismo no Espírito Santo, acompanhado do falar em línguas, né? Que antes eles acreditavam que o batismo no Espírito Santo não tinha nada a ver com falar em línguas. E outras manifestações sobrenaturais associadas ao ministério de Charles Parham, não sei como fala. Essas primeiras ondas de choque refletiam o fermento espiritual que estava aumentando. Então, eu vou contar a história. O avivamento da Rua Azul é a partir de 1906, mas aqui está falando que desde 1901 já estava havendo algumas coisas que levaram a isso, até chegar nesse 1906. E aí, em Los Angeles, um Frank Bartleman, ele era um jornalista e pregador de santidade. Ele estava se correspondendo com o grande, principal líder do grande reavivamento galês, e ele solicitou oração, né, para ele. E aí eles começaram a orar pela Califórnia. E, enfim, eu não vou falar, vou pulando um pouquinho. Então, os frequentes, e aí eles tinham essa correspondência com ele, e aí esse jornalista, né, fazia apelos por meio da distribuição de folhetos, e esses folhetos inspiraram muitas pessoas a buscar o Senhor. O Joseph Smale, pastor da primeira igreja batista de Los Angeles, visitou pessoalmente o país de Gales para conversar com aquele avivalista, e ao retornar, ele ajudou a atiçar mais ainda as chamas de oração pelo avivamento. Então você vê que desde 1901 eles estavam já folhetando, orando, em conexão com outros irmãos. Aí em 1905, esse mesmo jornalista publicou uma declaração em um pequeno jornal de santidade chamado Caminho da Fé. E aí chamaram essa citação de profética, né? Aí ele colocou assim, ó: Los Angeles parece ser o lugar e este é o momento, na mente de Deus, para a restauração da igreja. Então, mal sabia ele que o tão almejado avivamento estava prestes a acontecer na comunidade afro-americana de Los Angeles. Bom, e aí chega, né? Chega em Los Angeles em fevereiro. Eu achei interessante o mês de fevereiro, sabia? Porque eu vi várias coisas acontecendo em fevereiro. Várias. É muito interessante. Ele chega aqui, nos outros que eu fui lendo, né? Em detalhes. Ele chega, William Seymour, não sei como fala o nome dele, mas ele chega a realizar reuniões em uma pequena igreja na frente de uma loja em Santa Fé. Bom, pulando alguns detalhes, a primeira vez. Aí, ok.
E aí ele tinha uma amiga chamada Lucy Farrell. Essa amiga falou para ele sobre a primeira vez do batismo no Espírito Santo, porque ela mesma já tinha recebido esse batismo, né, por meio do ministério do Parham, que era o fundador do movimento de fé apostólica. E ele já, nessa época, esse movimento já tinha de 8 a 10 mil seguidores. Então, e aí esse William, ele ficou muito interessado para saber mais, ele tinha muitas dúvidas. E aí ele começou, quando esse cara, esse líder, Parham, se muda para Houston, ele abre uma escola bíblica. E ele convenceu aí o William Seymour a frequentar. E aí ele fala sobre a fé apostólica e tudo mais. Devido à segregação do país, o William Seymour, que era negro, ele tinha que participar das aulas na varanda da sala. E aí eles permitiram ele participar, mas ele tinha que ficar na varanda da sala. Não podia dividir o mesmo lugar que os brancos. E ele, mesmo assim, ele fez, né? E aí lá em Houston, ele se convenceu de que sim, falar em línguas era evidência do batismo no Espírito Santo, que tinha fundamento bíblico e tal. E acrescentou ao que ele acreditava. Aí, isso tudo antes do fevereiro de 1906. Ele passou por isso, aí ele vai para essa cidade, em Los Angeles. Quando ele faz o seu primeiro sermão matinal, ele prega corajosamente sobre o texto de Atos 2:4, e aí gera um super mal-estar, né? Inclusive na pessoa que tinha fundado a igreja. O pessoal não gostou, ele foi mal recebido, porque desafiava as doutrinas mais distintas e apreciadas da igreja, né? O de falar em línguas, então incomodou. E quando ele voltou na igreja, a igreja já estava fechada com cadeado. Então ele ficou na rua sem dinheiro. E aí ele foi convidado, felizmente, para almoçar na casa de um membro da Missão Santa Fé, que ofereceu uma acomodação para ele. Lá, ele era o senhor Lee, né? O cara que abrigou ele. Ele passou muito tempo em oração, em jejum, e ele começou a ser conhecido como um homem de oração incomum. Depois disso, ele convidou esse anfitrião dele, que recebeu ele na casa dele, para ir em um dos seus momentos de oração. E aí, outros membros dessa missão dele, Santa Fé, começaram a sentir uma compulsão espiritual para participar dessas reuniões. E aí, até que um dia, ele vai ministrar, né, ali numa reunião deles. No início, essas reuniões eram principalmente frequentadas por lavadeiras negras e alguns de seus maridos. E apesar da falta de experiência pessoal do batismo com a evidência bíblica, de falar em línguas e aparente falta de resultados em seus ouvintes, esse William Seymour prosseguiu com fé. Você vê que nem ele ainda tinha o batismo no Espírito Santo. E ele prosseguiu com fé e a certeza de que a bênção estava a caminho. Você vê o tanto de coisa que eles tiveram que passar para que hoje a gente tivesse o que a gente tem também, né? As notícias das reuniões se espalharam, apesar de uma falta, não tinha muito avanço. Aí, em março desse mesmo ano, alguns brancos se juntaram a esse pequeno movimento afro nessa casa, e aí começaram a buscar ativamente o batismo com o Espírito Santo.
evidenciado pelo falar de outras línguas. Então foi nesse momento que o Seymour foi divinamente orientado a solicitar o ministério da Lúcia, aquela amiga dele. Ele pediu para ela vir falar, porque ela já era batizada, acho que ele se sentiu que ela tinha mais propriedade para trazer esse ensinamento. Arrecadaram o dinheiro e trouxeram ela. Quando ela chegou, ele anunciou um jejum de 10 dias para receber o batismo no Espírito Santo. Você vê, né? Como a gente tem que se esforçar, né? Às vezes a gente quer que Deus, quer só que, Senhor, vem e se manifeste aqui. Quer só falar uma coisa assim e achar que Deus tem que fazer o sobrenatural. Não, tem que ter empenho, busca, jejum, consagração, sim. Então o grupo inteiro orou e jejuou todo fim de semana, tal. Aí, ok. Aí o Seymour parou para orar com uma. Ok. Aí o Lee, que era o anfitrião dele, antes, né, que foi anfitrião dele, que teve uma visão que ele, na noite anterior, na qual 12 apóstolos vieram até ele e lhe explicaram como falar em línguas. Então esse senhor Lee pediu para o Seymour que orasse com ele para receber o batismo do Espírito Santo. Aí eles oraram juntos. Imediatamente ele recebeu o batismo no Espírito Santo e fala em outras línguas. Na noite anterior ele foi visitado por essa visão e no dia seguinte ele foi batizado. Essa foi a primeira ocasião que alguém recebeu o batismo com o Espírito Santo quando o Seymour orou, né? Pulando um pouquinho. Ah, ah, ok. Aí começou orações espontâneas fervorosas pelo batismo. Aí algumas pessoas começaram a cair falando em línguas. Então aí começou a mover. Jane, que depois se tornaria esposa de Seymour, começou a tocar belas músicas em um velho piano vertical. Acho que vocês já conhecem essa história. E a cantar. E as pessoas diziam que era hebraico, né? E até então ela nunca tinha tocado piano. Nunca tinha tido aulas. Então você vê que foi uma visitação poderosa, né? Veio, então, era acompanhada não só do falar em línguas, esse avivamento, mas na mensagem dinâmica de um Pentecostes, né? Então, multidões ainda maiores se reuniram na rua em frente à casa para ouvir Seymour pregar de um púlpito caseiro na varanda da frente. E aí depois eles encontraram um prédio de 2 andares na Rua Azusa, que aí é onde vem, e a missão foi iniciada. As reuniões, agora alguns detalhes, né, sobre o que acontecia lá. Eu vou pulando e falando algumas coisas. Começava às 10 horas da manhã e se ia até meia-noite. Então, e tinha 3 cultos no altar diariamente. O altar era uma tábua sobre 2 cadeiras no centro da sala. Você vê que Deus não. Pessoas ficam investindo nos templos. Deus não tá nem aí para isso, né? Você pode, eu acredito que pode investir numa boa estrutura para alcançar pessoas, mas o mover de Deus não se limita a essas coisas. Então o Espírito Santo caía sobre homens e mulheres e crianças. E assim, eles tinham uma visitação poderosas, né? Tanto pregadores orgulhosos como pessoas leigas eram alcançados, né? Se humilhavam, se deitavam na palha, né? Sobre o tapete de palha que tinha lá. Jogavam fora as suas noções, choravam em um vazio consciente diante de Deus e imploravam, né, para serem revestidos do poder do alto. Aí vem outras falas, né, de outras pessoas. Todo crente honesto
recebeu a mensagem, recebeu a maravilhosa chegada do Espírito Santo para preencher, emocionar, derreter, energizar sua estrutura física, suas faculdades, e o Espírito testemunhou sua presença usando órgãos vocais para falar nova língua. Não tinha inários, não tinha instrumentos musicais e nenhuma coleta de dinheiro era feita. Tinha uma placa na parede e uma caixa, né? Falava assim, e a placa era resolva isso com o Senhor. E as pessoas ofertavam. Nenhum ensinamento ou ministério era preparado, tudo era deixado para a espontaneidade do Espírito Santo. A pregação era simples, tinha pregação, né? Essa era uma das coisas que eu ficava pensando se era algo só assim. Mas não tinha pregação, abordava a santidade, a salvação pela aceitação pessoal de Jesus, santificação, renúncia do pecado, abandono do mundanismo, abandono das tradições rígidas, dos legalismos, o batismo no Espírito Santo, falar novas línguas e outras coisas eram pregadas também. Tem uma pessoa que afirmou, né, que de repente o Espírito Santo caía sobre a congregação. O próprio Deus fazia o chamado ao altar. Os homens caíam por toda a casa como mortos em batalha, ou corriam para o altar em massa para buscar a Deus. Várias pessoas, outras, né, coisas que eu achei interessante citar, várias pessoas foram vistas caindo em posição prostrada nas ruas antes mesmo de chegar à missão. Depois, muitos se levantavam falando em línguas, sem nenhuma influência do povo de Azusa. Deus tinha vindo realizar sua obra. Outro relato aqui é que muitos foram para investigar e foram batizados pelo Espírito Santo nos alojamentos. Foram para fazer matérias e Deus batizou eles lá, sem fazer nada, sem nem chegar no lugar. Outro, dezenas de relatos pessoais de testemunhos oculares atestam que muitos que vinham ridicularizar as reuniões eram jogados no chão, onde pareciam lutar com oponentes invisíveis às vezes por horas. Essas pessoas geralmente saíam convencidas do pecado e buscando a Deus. Um repórter estrangeiro foi designado por seu jornal para registrar a atmosfera de circo de forma cômica. E aí ele participou de uma reunião noturna, achei muito legal isso. Ficou sentado lá no fundo. Aí no meio da reunião, uma jovem começou a testemunhar sobre como Deus tinha batizado ela. Aí de repente ela começa a falar em línguas. Quando a reunião acaba, ele vai até ela para perguntar como é que ela tinha aprendido o idioma do país dele, da língua nativa dele. Ela falou que não, que ela nunca aprendeu, que ela só estava falando em línguas. Aí ele falou assim, que ela relatou toda a vida de pecado dele, na língua nativa dele. Sobrenatural. E tem várias outras coisas, né? É interessante citar que essa missão da Rua Azusa gerou muitas congregações locais, como a missão Upper Room, missão Aid and Maple. E aí, gente, tem um monte de nomes aqui. Monte de coisas que foram abertas, muitas missões, muitas coisas, né? E aí foi observado também exteriormente, né, esse movimento. Então, assim, milhares de pessoas vieram do mundo para receber um novo toque do mestre. A maioria eram pastores e missionários que vinham, né? E aí o resultado disso foi um novo grupo apaixonado de missionários recém-batizados no Espírito Santo. E aí eles foram enviados pelo mundo todo, né? Cheios do Espírito Santo, é tremendo. E aí eles foram para a Escandinávia, para a China, para a Índia, Egito, Irlanda e várias outras nações. Então é tremendo. Aí teve o jornal, né, da fé apostólica, que aí começou a acontecer. E aí, infelizmente, você vê que, por mais que o jornal foi uma bênção, foi também um dos motivos do declínio
entre aspas, né, desse movimento. Então, as duas mulheres brancas, né, que fundaram, ele tinha uma circulação de 50.000 exemplares, esse jornal, né? E aí houve sério rompimento entre essas duas senhoras, porque o ponto de discórdia foi o casamento de Seymour com a Jane. Então, essa mulher que rompeu, só a misericórdia de Deus, falam que ela era secretamente apaixonada, tem rumores, por esse avivalista, o Seymour, e aí ele casa com essa outra, a mulher ficou irada, rompe, né, acaba o jornal, ela vai para outro lugar, estou resumindo aqui que eu não vou ler todo. Ela vai para outro lugar, leva todos os registros dos 50.000, acabou com a circulação do jornal que era deles, poxa. Era esse pastor que começou, Deus usava a vida dele. Então isso é muito triste, assim, porque inclusive eles recebiam doações, né? Os jornais doavam, e a mulher foi tão mau caráter que ela mudou o endereço lá do lugar para onde ela foi, e aí as doações foram para esse outro lugar também. Então é muito triste, assim, essa coisa que aconteceu, mas teve esses impactos, né? O trabalho foi feito, é isso que a gente tem que pensar que foi feito, que teve uma boa semente, e aí tem até no site eles falam, né? A boa semente teve que morrer, né? E quando isso aconteceu, milhares de grupos pentecostais surgiram em toda a América e em quase toda parte do mundo. E aí tem os pentecostais, né, carismáticos, e aí tudo vem disso aí. Amém? E tem mais os dois últimos agora dos Estados Unidos, para citar. Esse da Rua Azusa é bem conhecido, não? Ah, foi dos anos 1940 a 1950. É um movimento de cura divina. Ele não é um avivamento clássico e ele não é reconhecido assim como os outros, mas é interessante porque ele surge no pós-guerra, né? E traz a crença renovada da cura divina. E parte do movimento carismático, esse parte desse movimento, ele já tem 500 milhões de fiéis em todo o mundo, né? Que é acreditar na cura divina. Então é só um avivamento nessa questão assim desse conhecimento mesmo. E veio pelo William Branham, Oral Roberts. Ele deixou um legado incluindo uma universidade em Tulsa que leva o seu nome. Então ele teve uma forte influência no desenvolvimento do neopentecostalismo. Amém. Teve também um movimento carismático, que foi de 1960 a 70. Ah, não, não é só dois, não, gente. Teve muita coisa nos Estados Unidos, viu? Ah, ele vem antes daquele Jesus Movement, que é dos hippies. Esse movimento carismático, ele vem uma década, ele vem um pouco antes e depois vai acontecendo também paralelo ao outro. A ênfase nos dons espirituais, especialmente na Califórnia, mas também depois se estendeu para o país, foi influenciado pela Rua Azusa e também pelo Jesus Movement, e aí eles aconteciam ao mesmo tempo, né? A ênfase no batismo do Espírito Santo, várias coisas assim nesse sentido. Principais marcos quando esse Dennis Bennett, pastor episcopal, anuncia que recebeu o batismo do Espírito Santo. Esse foi o marco, porque era aquelas igrejas mais tradicionais, assim,
E esse movimento de renovação também alcança ali a igreja, eles dizem, né? Igreja católica, estudantes católicos e tal. E também se expande para o Canadá, América Latina, Europa. Vem o Jesus Movement. Ele é, né? Jesus Movement, ele é no final de 1960 a 1970. Ele foi fruto de uma estratégia de evangelismo realizada nas ruas para atingir as gerações, né, daquele momento. Surgiu, né, iniciativas e novas ideias, como, por exemplo, um nightclub cristão, um café aberto por 24 horas para a juventude. O nome dele era His Place, né, que significa o lugar dele. E um dos resultados dessa iniciativa foi alcançar o alcance do movimento hippie. Estava acontecendo naquela época, então Deus, eu acredito que o Espírito Santo inspirou essas pessoas para fazer coisas diferentes e realmente começaram a alcançar os hippies. Muitos como foram batizados, muitos se converteram, só que eles não queriam deixar a base dos seus estilos de vida, o que eles acreditavam compatível com a fé cristã, que era a busca de paz, amor, rejeição ao consumismo capitalista, da hipocrisia religiosa da cultura norte-americana, e algumas coisas eles buscavam manter. Vários líderes formados pelos grupos ligados ao movimento Jesus Movement, transformaram-se em missionários, espalharam-se por diversos países, e muitos foram para o Brasil, né? Tem aqui bastante a ver com o Brasil, implementando essa nova forma de evangelizar nas ruas, praças, praias, por meio da informalidade. Então fazia aqui que começou, né? Usar o teatro, usar a música, usar abordagens pessoais, guitarra, bateria. Isso, querendo ou não, foi também um avivamento, esse Jesus Movement, porque veio também alcançando muitas outras pessoas. E o gospel, né, que no Brasil é conhecido como gospel, na verdade, para os Estados Unidos, é música cristã contemporânea. Música cristã contemporânea a gente chama de gospel. Martinho Lutero, desde aquela época, lá no século XVI, tinha falado assim: por que os demônios devem ficar com os melhores tons? Porque lá naquela época, né, ele contestava que a música sacra, erudita, tinha sempre que deixar de tocar alguns tons, porque na musicologia eles tinham alguns que eles diziam não ser compatíveis com o culto cristão. E naquela época Martinho Lutero já indagou por que o demônio deve ficar com os melhores tons. E aí vem para essa época esse avivamento através da música, e esse Larry Norman fala: por que o diabo deve ficar com a música boa? E aí vem nesses anos com essa música, com esse título, ao título da música, por que deveria o diabo ficar com toda a música boa? Ele está chamando a atenção, claro, né? Porque a igreja antes ficava só naquele padrão assim, sendo que o mundo estava mudando, as pessoas precisavam ser alcançadas também. E aí ele vem e fala, ele ensina que Jesus venceu na cruz, retomando tudo que o diabo roubou de Adão e Eva. Então, tudo que deveria prestar culto a ele, a Deus, né? Entra o rock, né? E outras músicas nessa questão da música cristã. Aconteceu na Califórnia, se espalhou para todo o país. Foi um movimento de renovação entre jovens e hippies. É bem falado, né, que sempre para observar os jovens, né, que são um termômetro. Então, hoje em dia, eu acho bem triste, principalmente aqui na Europa. A gente observa os jovens e
é muito parado, né, então dá para ver que precisa melhorar para é realmente um termômetro do que está acontecendo, se está tendo intimidade com Deus, como é que estão as igrejas. É sempre quando está indo bem a igreja na localidade, você vê sempre uma movimentação dos jovens. Ah, então, teve conversões em massa de hippies, surfistas, jovens de ruas, ênfase na simplicidade do evangelho, foco de Jesus como salvador pessoal, um estilo de vida comunitário. Aqui eu me lembro muito daquele cara que compôs a Oh Lord, you're beautiful, your face is all I need. Ele é dessa época, eu não estou lembrando o nome dele agora, mas ele vivia o evangelho intensamente. Eu vi um documentário da vida dele na época e foi tremendo. E Deus levou ele novo, novo com todos os filhos. Morreu todo mundo num acidente. Eu acho que mas ele vivia intensamente, sabe? Tudo que era dinheiro que era dele era do evangelho, era pregação, e ele era da atual igreja do Jesus Culture, esse cara que compôs essa música. Como é que é o nome dele? Eu esqueci agora. Green, não sei o que, Green. Então ele foi assim, nessa época ele foi um grande nome, eu lembro disso. Desse avivamento do Jesus Movement surge a formação de igrejas como Calvary Chapel e Vineyard Movement. Surge o movimento de música cristã contemporânea, como eu já falei, e mudou o modo como as igrejas evangélicas se conectam com a cultura jovem. Trouxe já uma abertura. O fim desse movimento foi porque o movimento foi começando a se institucionalizar nas décadas, se formando igrejas e tal. E aí acabou, enfim, teve um fim nessa onda, assim, né? Mas eu creio que também cumpriu o seu propósito, né? Nós colhemos frutos na nação brasileira também. Tem aqui o próximo avivamento é de 1995 a 2000, que foi um culto no dia 18 de junho. O pastor Steve Hill foi convidado para pregar e teve uma grande manifestação de quebrantamento. O culto foi se estendendo e no dia seguinte as multidões começaram a se aglomerar. Isso foi lá numa Assembleia de Deus em Brownsville, na Flórida também. A ênfase também no arrependimento, muitas filas longas, pessoas chegavam 4 da manhã. Então, milhares de conversões relatadas, estima-se mais de 200 mil decisões por Cristo. Você vê, naquele lugar, 200 mil pessoas. Visitantes de todos os Estados Unidos e mais de 150 países foram para lá. Influenciou outros movimentos de renovação espiritual em igrejas Assembleia de Deus, aí pelo mundo também. E, né, assim, alguns eu achei interessante, eu fiz uma pesquisa à parte para saber o que declinou, né, esse avivamento de Brownsville. Eu acho que também fica é interessante, fala que tem um desgaste natural do movimento prolongado. Diz que após 3, 5 anos de atividade intensa, os líderes ficaram exaustos fisicamente e emocionalmente. Teve também a saída do Steve Hill, mas ele saiu só em 2000, que foi exatamente o ano que acaba, né? E aí aqui é onde tem o ponto principal, é que quando não tem unidade vem a divisão, né? A partir do momento em que ele sai, em que acaba a unidade, o movimento acaba. Não era para acabar, mas acabou, foi, querendo ou não, foi isso. Teve críticas e controvérsias, eu não acho que as críticas foram motivo para declinar.
porque todos os outros também passaram por críticas, né? E eu acredito que os problemas internos, as diferenças de visão, e aí depois teve a transição para uma igreja normal, né? E é isso também. Mas muitos ministérios e igrejas plantadas a partir desse Brownsville Revival continuam até hoje. Então foi um avivamento de 5 anos. E reuniões longas. E o último, dos Estados Unidos, que é em Ashburn, que é naquela universidade que vocês com certeza já ouviram falar. Achei interessante porque, a princípio, eu vou falar de dois, que foi um em 2006, eu não sabia que tinha tido, e o outro de 2023, que é o mais recente, né? No mesmo lugar. Só que nessa universidade já teve um histórico de avivamento em 1905, em 1950, em 1970. Então, a gente percebe ali que é um lugar de visitações repentinas do Espírito Santo. Lugar tremendo, né? Em 2006, ele foi em fevereiro também, né? Interessante. Em fevereiro, ele, durante uma capela rotineira de uma segunda-feira de manhã, arrependeu. Isso, portal de avivamento, como minha mãe colocou aí. Isso mesmo, eu acredito nisso. A reunião se estendeu espontaneamente. Um pequeno grupo de estudantes ficou após o culto, sentindo um forte senso de oração. Outros alunos começaram a voltar a se juntar. E aí ficou 4 dias ininterruptos, sem parar, né? Então diz que esse de 2006 foi menor do que o de 1970. Ele foi mais restrito ao campus, com pouca cobertura da mídia, mas impactou os estudantes profundamente com efeitos de renovação pessoal, e vários grupos de oração saíram desse movimento. Então foi um avivamento, sim, em 2006. E em 2023, que eu acho que todo mundo conhece, que foi em fevereiro também. 8 de fevereiro. Gente, são vários avivamentos começando em questões de fevereiro. É muito interessante. Eu acho que a gente tem que orar já pelo mês de fevereiro de 2026 e regar de oração para Deus trazer um romper aqui na Suíça. Eu também pensei nisso, que a minha tia nasceu em fevereiro. Me veio exatamente isso, que é a Vivalista. Exatamente isso quando eu estava lendo. Tremendo. Bom, de novo, dia 8 de fevereiro, um culto despretensioso, tinha 20 estudantes, aí eles permaneceram em oração. Foram voltando, foi lotando, aí ficou ininterrupto por 16 dias, 24 horas por dia. A atmosfera era simples, de oração, adoração, leitura da Bíblia, confissão de pecados. Não tinha show, não tinha celebridade, sem estrutura de palco. ênfase na autenticidade, simplicidade, reverência. Movimento espontâneo, com filas quilométricas de pessoas querendo entrar, visitantes dos Estados Unidos do exterior. Estimativa de que 50 mil pessoas visitaram lá, né? Eu acredito que esse foi mais um renovo, porque você não vê tanta gente falando de conversão, mas foi um renovo, assim, né? Aí viralizou nas redes sociais, né? TikTok, Instagram, Twitter, chamando a atenção global. E isso inspirou muitos movimentos de oração e adoração em outras universidades, tanto nos Estados Unidos, mas também eu creio que trouxe ânimo para quem viu, né? Naquela época trouxe uau, o avivamento ainda acontece hoje em dia. É muito legal. E aí, isso, um despertamento. Muitos consideraram como um renovo, um sopro de Deus sobre a geração Z, né? Que é essa geração aí que está precisando mesmo se conectar com o Senhor também. A própria liderança de Ashburn, da Universidade Seminário, decidiu encerrar as reuniões.
abertas, né? Eles decidiram para evitar a superexposição midiática e preservar a essência do movimento. Mas eu lembro também, na época que eu li, que a faculdade tinha que continuar como que eu faço? Suas programações, as suas atividades. Então, estava tendo muita visita, muita mídia, muito isso, eles tinham que continuar, então. Mas fechou ali, mas disse que dali em diante, em outros lugares, continuou esse avivamento. Bom, gostaram da parte dos Estados Unidos? Agora vamos para o Canadá. Glória a Deus. O Canadá, o primeiro relatado aqui, ele vem como influência do segundo avivamento dos Estados Unidos. Lembra que eu falei que tinha bastante influência? Então, ele vem como isso, tá? Refletiu no Canadá, especialmente através dos pregadores itinerantes metodistas e batistas. Então, tinha as reuniões abertas, ênfase na conversão pessoal. Voltamos lá nos anos 1790, tá? Não estamos mais no tempo atual. Então, assim, eles... E aí o metodismo, né, também usou a sua estrutura organizada para implantar pregadores itinerantes. Então, eles colaboraram para isso. Vem enfatizando a paixão, a emoção, experiências sobrenaturais, mudança do ceticismo da era da iluminação, né? Vem trazendo essa quebra, características que se espalharam, cruzando as fronteiras geográficas aqui. Eu não coloquei aqui, mas eu li, e foi mesmo através das fronteiras ali, que foi entrando ali nas fronteiras, e aí dali em diante foi fluindo para o Canadá. O segundo reavivamento metodista em Ontário, Canadá, em 1820 a 1830, também vem tipo um renovo nas comunidades metodistas wesleyanas, né, essa pregação e conversão. Não tem muitas informações. O terceiro, de 1904 a 1905, aqui é uma influência do país de Gales, né? É uma influência de lá para cá, para Canadá, e aí também influencia nesse sentido de muitos canadenses relatando terem experiências semelhantes de renovação espiritual ao que o que estava vivendo lá no Reino Unido. O próximo movimento também foi influência, né? Um movimento pentecostal que vem como influência da Rua Azusa, que estava acontecendo lá nos Estados Unidos. Então, vem também para o Canadá, impacta nas igrejas do Canadá e é fundada a Igreja Pentecostal, Assembleia do Canadá, Fundação da Assembleia Pentecostal do Canadá, uma coisa assim o nome. Então, o Azusa ele teve uma influência indireta, mas fundamental, né? Teve uma disseminação global, a questão da Rua Azusa, lembra que a gente falou? Então, aqui, ó, fluindo num país inteiro, né? Atraiu pessoas de diversas origens, e esses relatos, os testemunhos iam se disseminando. A formação do pentecostalismo no Canadá, o avivamento, né, que considerado o berço do pentecostalismo moderno, levou à formação de várias denominações como as Assembleias de Deus que se estabeleceram no Canadá e influenciaram o cenário evangélico do país. Então, o avivamento da Rua Azusa traz isso com as mesmas crenças e práticas religiosas experimentadas na Rua Azusa, que, como eu já falei bastante, não preciso repetir.
O quinto avivamento aqui dos marítimos eu não encontrei informações, tem tantas informações, mas é um avivamento que aconteceu nos locais ali das províncias do Atlântico, Nova Escócia, Newfoundland, New Brunswick, e as características eram reuniões de oração, ênfase na santidade e conversões massivas ali, naquela costa marítima, né? E assim, teve um avivamento nessa época aí. Agora vem o famoso, né, do Canadá, que é o que aconteceu em 1994, você vê 90 anos depois, sei lá, 60 anos depois do outro, a 1996 e além, né, que é o Toronto Blessing. O avivamento de Toronto, ele é chamado assim, Toronto Blessing, a benção de Toronto, né? Então, ele recebeu esse termo por jornais britânicos, que começou esse movimento, que começou no dia 20 de janeiro de 1994, na Igreja Vineyard, que foi renomeada depois, né? Hoje em dia ela é Catch the Fire, Toronto. Catch the Fire. Bom, como tem bastante coisa, eu vou também pular. O principal palestrante nessas reuniões durante os primeiros meses foi o Randy Clark, ex-pastor batista que deixou sua denominação e se juntou à Associação das Igrejas Vineyards, depois que a equipe de denominação Vineyard ministrou em sua igreja. Ele testemunhou milagrosamente ter sido curado depois de um acidente, e começou, através do próprio testemunho dele, né? De uma questão de milagres e manifestações. Um elemento comum descrito pelos participantes das reuniões, isso aqui eu achei interessante, foi a alegação de eventos milagrosos ocorridos durante os cultos, como curas físicas. Em outros casos, pessoas relatavam começar a ter consciência do amor de Deus, uma nova libertação de medos, de raiva, problemas de relacionamento no passado. Como é que tem pessoas que falam que isso não veio de Deus? Muitas pessoas viveram isso. Houve até alegações de que Deus colocou obturações de ouro nos dentes das pessoas durante o culto, aquela fase, né, bem? Eu não sei como que foi no Brasil, mas eu lembro que mais ou menos nessa época o Brasil também vivia coisas assim sobrenaturais, né? Talvez uns anos depois, mas a gente viveu. A minha mãe tá falando que influenciou poderosamente o ministério dela. Então você vê como é poderoso, né? Mais de 300 visitantes afirmam ter recebido obturações de ouro ou prata sobrenaturalmente em seus dentes durante as reuniões. Isso aqui não é invenção, gente. Um estudo de 95 entrevistou 1.000 pessoas que visitaram esse avivamento. E aproximadamente metade delas relatou ter sentido espiritualmente revigorada após as reuniões. Cerca de 90% disseram estar mais apaixonados por Jesus do que em qualquer outro momento das suas vidas. E olha que interessante esse. 88% dos entrevistados dos casados afirmaram também estar mais apaixonados por seus cônjuges. Achei isso engraçado. Deus fazendo uma obra completa, né? Muito interessante. E aí veio pulando também algumas coisas. Assim, tinha choro, quedas, tremores, alegações de curas milagrosas. A diferença desse daqui, que foi algo marcante, era como que fala? Aquelas crises de riso no espírito. E isso escandalizou um monte de gente, né? Então, alguns líderes cristãos estavam entusiasmados com o que viam, como uma renovação no cristianismo norte-americano, enquanto outros viam como herético, espiritualmente perigoso.
A parte do riso nesses encontros foi endossada por Benny Hinn e outros, né, que afirmam em uma entrevista que a Bíblia diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Mas os críticos se referiam a isso como egocêntrico e maligno. Outros defenderam a bênção como historicamente enraizada em avivamentos interiores, como observados pelo Jonathan Edwards. Porque tinha efeitos positivos na vida dos seus participantes, né? Bom, e aí vem um monte de bobagem, gente dizendo que teve mais danos do que benefícios. Eu vou pular um pouco, né? E falar um pouquinho aqui do... Peraí, eu tenho que ir na ordem, senão se eu sair... Bom, a outra coisa que eu acho interessante notar 120 pessoas presentes no primeiro culto, né? 120 pessoas, a maioria estava caindo no chão, rolando de rir. Deus quis se manifestar assim. Então, no primeiro, 120 pessoas rolando de rir no chão. Então, durante o primeiro ano desse avivamento, o número de membros triplicou, né? Chegando a 1.000 membros. E as reuniões começaram a ser realizadas todas as noites, menos na segunda-feira, e o avivamento se espalhando, né? E aí, relato desse avivamento continuou a se espalhar em Atlanta, em Santo Louis, nos Estados Unidos, no Camboja, na Albânia. Tornou comum que os visitantes levassem a influência do reavivamento na volta para suas congregações de origem. Então, eles levavam isso para as próprias congregações. Acho interessante também que a revista Carisma relatou que cerca de 4.000 igrejas na Inglaterra e outras 7.000 na América do Norte foram impactadas por esse novo movimento de reavivamento. Então, você vê o tanto de igreja que abriu, 4.000 na Inglaterra e 7.000 na América do Norte. E aí teve aquela... Lembra aquele dos Estados Unidos, na Igreja Assembleia de Deus, Steve Hill, que pregou e começou um avivamento lá, que foi para as igrejas, e depois de uns anos ele saiu e acabou? Então, ele visitou esse daqui do Canadá. Ele participou desse do Canadá. E depois começou aquele outro. Não que ele começou intencionalmente, né? Mas esse avivamento lá dele, de Brownsville, começou no Dia dos Pais e levou a 250, aqui já está dizendo 250 mil pessoas ao cristianismo, né? Em 2000, que foi até onde esse aqui foi, eu acho, o jornal The Guardian relatou que 250 mil agnósticos no Reino Unido se converteram à fé em Jesus por meio do curso de Alfa de Nick Gumbel. E esse tal desse Nick, que fundou esse curso, também estava lá em algumas das reuniões da Bênção de Toronto's Blessings, desse avivamento. Gente, um curso que resultou em 250 mil agnósticos se convertendo a Jesus. Impacto na cultura cristã. Muitos vinham, vários missionários, pastores, ministros atribuem o crescimento de suas organizações à sua crescente fome por mais a presença de Deus. Bill Johnson, Bethel, Califórnia, outros em vários países diferentes, inclusive novos, né, como a Azusa Now, conferências do Jesus Culture, The Call e The Send. São frutos desse aí do Canadá. Então, teve vários impactos positivos, impactos negativos, que dizem aí, que eu não vou ficar lendo aqui, mas
Eles não, falaram que era coisa da Kundalini, da ioga, da tradição hindu, que era um despertar que não vinha de Deus, enfim. Ah, falaram que hã, hã. E aquela coisa que falam que os dons do espírito cessaram, né. Eu não vou botar lenha nessa fogueira aqui não. Mas, e aí eu coloquei uma observação minha que com tudo que eu li dos pontos negativos e positivos, que eu li tudo, e é muita coisa. Eu não tenho dúvidas que foi um movimento do Espírito Santo, pois resultou em conversões. Por mais que tinha essas coisas loucas, que o pessoal não entendia o que estava acontecendo, resultou em conversões, transformação de vida, abertura de ministério, avivamento da fé, etc. Muita coisa boa aconteceu. E aí eu coloquei assim: pelos frutos conhecemos a árvore e ponto final. E é isso. O resto para mim, é satanista, gente infiltrada, ou pessoas que ainda não têm discernimento, não têm o dom do espírito nesse sentido. E o último são movimentos locais e contínuos que vêm desde os anos 2000 até para cá, que é o Catch the Fire Movement, é o nome daquela igreja, ficou, mas tem um movimento, né, que é fruto do avivamento de Toronto. Ele continua ativo com conferências e cultos com ênfase de renovação espiritual. Em 2014, esse Catch the Fire, ele comemorou, né, 20 anos, tal. Amém. E aí teve pedidos de perdão e tudo. Aí tem cultos regulares. É isso. E gente do mundo inteiro viaja para ir lá. E também tem o Burn, que é 24/7, movimento de oração e adoração contínua, em várias cidades canadenses. Eu não sabia que o Canadá tinha isso, mas tem. Embora não tenha ocorrido um avivamento nacional recente, como o de Toronto, há bolsões, né, de microavivamento em igrejas locais, especialmente em regiões como Toronto, British Columbia e Montreal. E aí, é isso, gente. Terminei meu pequeno trabalho. Glória a Deus.